Bom dia, amigos. Como estamos? Vamos iniciar o nosso trabalho, nossa conversa fraterna de hoje. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Estamos aqui iniciando o nosso trabalho. Vamos aguardar o pessoal entrando. Já estão todos sendo convocados, já tem uma pessoa aí entrando. Josilane, bom dia, Josilane. Tiago, bom dia, amigo. Como é que você está? Como é que está São Paulo? Tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê, né? E não se fala. Qualquer hora eu vou estar aí, hein? Qualquer momento eu vou estar aí, Fox. Ana Maria, bom dia. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Andréia, prima. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Bota aí uma... Eu comprei aqui uns trocinhos para ajudar. E eu quero só saber se o pessoal está me ouvindo, está tudo bem. Porque ontem eu fiz um curso online, uma reunião online, e colocando isso as pessoas me ouviram melhor. Então eu queria saber se está tudo, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está dando para ouvir? Maravilha. As pessoas que participaram desse curso ontem disseram que com o fone a gente consegue fazer um trabalho melhor, né? Então eu estou me adaptando a esse troço aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, pessoal. Vamos começando aí, né? Começando o nosso trabalho. É isso aí, galera. Tem que me acostumar com essa parafernália nova. Comprei um tripé pra gente poder... Eu acho que... eu tô na minha conta. Vou voltar, gente. Me dá 5 minutos. Me dá um minutinho aí, tá bom? Espera só um minuto. Vamos começar de novo, desculpem o equívoco. Agora vai. Desculpe, pessoal, aí também daqui do Facebook. Eu estava na minha conta pessoal aqui do Instagram por uma falha minha. Então vamos lá, bom dia a todos. Bom dia, Vanessa, bom dia, Felipe, Andréia. Gente, desculpa aí, viu? Eu, sem querer, entrei na minha conta pessoal. Bom dia, Denise, todo mundo que está entrando aí agora, Sheila, Ana, agora sim, estou vendo a galera da Conversa Fraterna. Obrigado, viu, seu Luiz? Seu Luiz me salvou. Seu José Reginaldo, bom dia, Dona Conceição, Sheila Nascimento, bom dia, Sheila. Desculpa aí, viu, galera, que eu entrei na minha conta pessoal para ver umas coisas agora de manhã e esqueci de tirar. E o seu Luiz me salvou. Dona Ana Maria, bom dia. Agradece aí o seu Luiz, viu? Ele me alertou, eu saí correndo, voltei para minha conta. Agora sim eu estou vendo, bem que eu estou vendo que tem pouca gente entrando, as pessoas que costumam entrar na hora não estão entrando, eu disse estranho, né? Mas enfim, já estão acostumados, né? Então eu quero perguntar a vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Porque esse aparelho é novo e eu estou começando a trabalhar com ele. Só para confirmar com vocês, eu poder continuar. Bom dia, Igor, Tereza Cristina, seu Luiz, que me salvou. Vânia, bom dia, Vânia, seja bem-vinda. Primeira vez que eu te vejo aqui também. Seja bem-vinda. Então, beleza, Sheila, se eu estou sendo bem ouvido, então vamos continuar, vamos iniciar o nosso trabalho, né? Denise, Vanessa, maravilha, gente. Então, vamos lá. Não vamos perder muito tempo não, né? Aqui hoje é sexta-feira. Hoje é dia daquele sopinho que não vai ter, porque nós ainda somos extremamente disciplinados, né? Estamos no isolamento. Felipe, bom dia. Marúcia. Silvinha, bom dia, Silvia. Aline. Isso aí, galera. Que bom encontrar vocês novamente. Vamos começar o nosso estudo agora. Eu estou me profissionalizando nessa situação, porque a gente não sabe como vai ser o futuro, né? E eu, na minha área, como advogado e autônomo, dono do meu próprio escritório, pode ser até que eu resolva no futuro passar a trabalhar em home office, porque eu moro bem próximo do centro, tenho toda uma estrutura que possa me ajudar. Então eu estou fazendo como se diz assim, um estágio nessa situação para decidir. Apesar de que eu ainda não me sinto seguro de encerrar o meu escritório, porque o escritório já tem o mesmo endereço
desde 2005, e isso mantém uma certa estabilidade, uma total estabilidade financeira e profissional. Então eu não pretendo perder meu endereço, mas eu vou também ter uma parafernália em casa que me permita estar mais em casa depois desse período da pandemia. Eu acho que o mundo vai mudar muito, muita coisa vai mudar, né? Então quem tiver a oportunidade de trabalhar em casa vai aproveitar essa oportunidade. Eu estou começando a ver essa possibilidade. Tereza Cristina, bom dia. Tânia, bom dia, Tânia. Vamos ver se a gente conversa hoje, Tânia? Você quer falar comigo também, fazer uma consulta? Mais tarde eu vou estar online o tempo todo, trabalhando até por volta das 7 da noite, tá bom? Beth Figueiredo, bom dia. Então, pessoal, já tem bastante gente, não vamos perder nosso tempo. E 4 minutos já de bate-papo, vamos lá. Livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje é capítulo 18, ouçamos atentos. Vem recado aí, hein, pessoal? Que, nas palavras de Jesus, que vejam aqueles que têm olhos de ver e ouvidos aqueles que e ouvir aqueles que têm ouvidos para ouvir. Vamos ver? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quando Jesus fala sobre isso, ele não fala sobre a gente ver o que a gente está vendo aqui no plano físico e nem ouvindo o que a gente está ouvindo aqui de ruídos materiais. Ele está falando da gente ouvir algo além e ver além dos olhos, além da visão carnal, né? Ouçamos atentos. A mensagem é de Jesus, para a gente encerrar essa semana útil, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Palavras de Jesus que estão registradas no Evangelho, na versão de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Então, repetindo, capítulo 18 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o título é Ouçamos Atentos. A palavra evangélica é do próprio Mestre Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é uma simples frase que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Vamos ver agora o que o nosso amigo benfeitor Emmanuel nos traz de reflexão sobre essa mensagem de Jesus. Bom dia, Nilceia, seja bem-vinda. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Desculpa. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém,
a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Amigos, eu creio que chegando aqui agora, bom dia Paula, Kátia, seu Luiz, Simone, Ana Lúcia, minha amiga querida, um beijo também para você. Amigos, depois de 80 e poucas conversas fraternas que nós estamos tendo, eu acho que esse tema, esse assunto, já é um tema comum às nossas reflexões. Que fique claro para todos nós aqui que a mensagem evangélica, ela é contemporânea e extremamente interessante de ser ouvida sempre. Por quê? Porque nós não conseguimos, de acordo com o nosso grau de adiantamento, com a nossa maturidade, cada dia a gente amadurece um pouco mais, espiritualmente falando, né? Há um minuto, nesse momento eu já não sou como eu era há um minuto. Esse progresso, ele acontece progressivamente. Então, o que acontece? Quando você lê uma mensagem hoje, se você ler a mesma mensagem daqui a 10 anos, daqui a 10 dias, daqui a uma semana, você vai ter sempre alguma coisa a mais para absorver da mensagem evangélica. Porque Jesus é essa coisa contemporânea. Jesus é essa mensagem que está viva em nós. A mensagem cristã, ela está viva, por isso que ela o tempo todo renasce em nós, o tempo todo ela é útil para nós. E nós já conversamos sobre esse capítulo, e já falamos sobre o que é buscar o reino de Deus e sua justiça. E a gente ainda pode continuar a frase, porque depois disso ele fala, e tudo mais lhe será dado como acréscimo. Ontem nós conversamos sobre a questão da maturidade espiritual. Precisamos ouvir o chamado da espiritualidade, no sentido de fazer a nossa parte, contribuir com o planeta, com o mundo, com a humanidade, com o progresso através das nossas ações. Como é que a gente pode fazer isso? Buscando o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É priorizar os bens imperecíveis, priorizar as virtudes, priorizar o progresso do nosso espírito, priorizar o progresso da nossa alma, verificar como nós estamos utilizando o nosso tempo na busca do que estamos buscando. O que eu quero para mim daqui a 10 anos, além de uma situação financeira confortável? Todos nós precisamos, aqui reunidos que estamos, não podemos negligenciar a vida material, não podemos deixar de dar atenção às necessidades físicas, às necessidades materiais, porque vivemos num mundo material, o qual precisamos nos sustentar. Precisamos ter um lar, precisamos ter um teto, precisamos ter alimento, precisamos ter condições financeiras para gerir a nossa vida pessoal. Mas isso não pode ser uma prioridade que faça com que a gente negligencie o lado espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Até porque, como nós conversamos há poucos dias, que eu dei o exemplo do guarda-chuva, né? Aqui está o guarda-chuva. A minha vida espiritual é a lona do guarda-chuva. Se ele está aberto e firme, seguro, sem furos, essa lona está sem furos, ela vai proteger tudo que está guarnecido embaixo dela. E o que eu tenho que guarnecer embaixo dessa lona do guarda-chuva? A minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida familiar, a minha vida de relações com o mundo, os meus sonhos e projetos materiais também, por que não? Mas eu preciso buscar o reino de Deus. E a busca desse reino de Deus é que é a verdadeira vitória do Espírito. Porque quando nós encontramos esse progresso na esfera espiritual, a gente vai perceber que até certas necessidades que nós tínhamos são pequenas demais. A gente passa a deixar de ter certas necessidades que tínhamos antes, porque nós encontramos uma grandiosidade tamanha em espírito,
uma grandiosidade tamanha em emoções, em amor, em visão, ampliando a nossa visão espiritual, nós percebemos a imensidão que é o mundo além da própria terra, e dessa maneira nós compreendemos que isso é imperecível. As virtudes, os valores morais, a moralidade do homem está totalmente atrelada ao seu adiantamento espiritual. O homem imoral é o homem que ainda está atrelado à primitividade, às sensações primitivas. Porque quando você moralmente se amplia, se eleva, você não rouba, você não mata, você não dá volta nos outros, você não comete atos ilícitos, porque você moralmente não se permite a isso, porque você tem consciência de que prejudicar o próximo não é correto. Ser bom, ser honesto, não é uma virtude, é uma obrigação do homem. Essa coisa, fulano achou R$300 numa carteira e devolveu, que pessoa boa. Não, ela não fez mais do que a obrigação dela, porque ela sabia que aquele dinheiro não era dela. Como é que ela vai ser beneficiada por uma obrigação? Sabe aquela pessoa que acha, que diz, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado? Está muito enganada, porque tudo tem um dono. Então, se você sabe de quem é, quantas pessoas a gente descobre, a gente ainda vê acontecer, pequenos exemplos do dia a dia, para a gente não entrar em situações mais dramáticas. Mas, às vezes, você soube que a pessoa passou pela rua, viu que caiu R$50 do bolso da pessoa que está na sua frente, espera a pessoa passar, pega aquele dinheiro em bolsa e vai embora. A sua obrigação é bater no ombro da pessoa e falar, isso aqui caiu do seu bolso. Eu vi. Sabe por quê? A gente pode enganar qualquer pessoa, mas a nós mesmos nós não enganamos. Não enganamos a nós mesmos. Então, o progresso moral, ele vai te ajudar no adiantamento espiritual, eles estão atrelados. Por isso que o Espiritismo tem um tríplice aspecto. O aspecto científico, que é o conhecimento, é o estudo, é a instrução. O aspecto filosófico, que é aquele que faz o teu adiantamento moral, e o aspecto religioso, porque quando você entra no aspecto moral e que você se eleva moralmente, inexoravelmente você vai encontrar Deus, porque Deus é a elevação suprema da moralidade. Entendem? Então, Emmanuel nos dá aqui inúmeros exemplos que nós precisamos refletir na nossa vida. Ele fala o seguinte: recorre-se à fé, as pessoas recorrem à fé na sede de paz espiritual, né? As pessoas que vão a uma religião, as pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento, estão buscando a paz espiritual. Num primeiro momento, o que você busca é isso. Mas olha só, no anseio de luz, estamos todos aqui ansiando por luz, na pesquisa de solução aos problemas graves do destino. Isso é que é o certo. Todavia, olha o que ele fala. Antes de tudo, o aprendiz costuma procurar, antes de você procurar a fé, antes de você recorrer à fé, para você, pela sede espiritual, ou seja, pela sede da evolução espiritual, no anseio de encontrar a luz e a paz, você se equivoca e você busca, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Quantos nós não vemos aí nos templos fazendo barganha com Deus para trocar o carro, para trazer o marido de volta, para poder ter resultados materiais através da perspectiva espiritual? Está errado. Sabe por quê? Porque primeiro você tem que encontrar a grandeza no espírito. Quando você encontrar verdadeiramente a paz, quando você encontrar verdadeiramente o benefício espiritual, que nada tem a ver com o material, aí sim o material lhe será dado como acréscimo. Porque você vai ter sabedoria para lidar com as coisas. Você vai ter percepção do que está acontecendo em sua volta e você vai poder harmonizar. Tomemos
rédeas da nossa vida, amigos. Tomemos rédea do nosso destino. Está nas nossas mãos o nosso progresso. Não está nas mãos de terceiro, nem nas mãos de Deus. Deus deixa nas nossas mãos. Claro que também pode estar nas mãos dele, mas ele não vai fazer milagre, porque qual seria o mérito? Qual seria o mérito do meu progresso, da minha vitória, se ela não fosse alcançada pelo meu próprio esforço? O Pai Celestial espera que eu me esforce para alcançar. Ele só me dá a saúde. Ele me dá a bênção da saúde, a bênção da inteligência, a bênção das oportunidades. Mas ele não vai me dar o peixe frito, ele vai me dar a vara de pescar. Aliás, eu tenho que conquistar a vara de pescar para pescar. E aprender a pescar, aprender a fazer todo aquele processo para que aquele alimento esteja efetivamente pronto para guarnecer meu espírito, meu corpo, aliás. Então, ele deixa claro aqui para todos nós que, todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares. Quantos de nós, olha, quanta gente a gente não vê dizer: fulano, venha para a minha igreja, porque a verdade está ali. A verdade está no coração puro. A verdade não está fora de nós. A verdade está no amor do meu coração, que emana para você. A verdade está na pureza da nossa alma. A verdade está na grandeza dos nossos atos, das nossas atitudes em direção ao amor do próximo, em direção ao bem. A verdade está nas ações do homem de bem. Aquele que verdadeiramente faz algo de bom para si e para o próximo, aquele que harmoniza o ambiente em que se encontra, aquele que perdoa uma ofensa de um irmão que esteja em sofrimento, aquele que compreende a dor do próximo e por empatia age. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Verônica, seja bem-vinda. A submissão, o que o homem vai buscar muitas vezes na fé, na religião? A submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, porque nós estamos num grau de evolução espiritual que ainda estamos atrelados a isso, por equívoco. Mas nós aqui que estamos conversando esse papo reto, vamos trocar um papo, vamos fazer um papo reto. O papo reto aqui é o seguinte, amigos: religião é algo criado pelo homem, é instituição, né? Espiritualidade é outra coisa, é aquilo que está em nós, é aquilo que a gente alcança através do nosso próprio esforço. Não é o padre, não é o pastor, não é o pai de santo, não é o rabino, não é o dirigente da casa espírita que vai me trazer espiritualidade. O que vai me trazer espiritualidade é o meu compromisso com o meu espírito, no sentido de promover a minha evolução. Através de quê? Do estudo, da meditação, do comportamento ilibado, o máximo possível que nós tenhamos. Lembrando que a justiça, essa justiça divina que ele fala aqui, porque, olha que coisa importante. Por que olha a sabedoria do Mestre Jesus. Por que ele fala que a gente primeiro tem que buscar o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, e a sua justiça em seguida? Sabe por quê? Porque se a gente não tiver o reino de Deus, a gente vai estar em equívoco. E quando a gente buscar a justiça divina, ela pode vir contra nós. Porque a justiça divina não é flexível. Se eu estiver em equívoco e eu pedir justiça, eu vou ter. E aí eu que posso ir para a cadeia, porque eu estou errado. Não é verdade? Tolo é aquele que pede a justiça divina estando em equívoco, sendo um errado, um pecador, entre aspas, que nós espíritas não usamos essa palavra, ela não está no nosso vocabulário, mas eu estou falando com vocês porque o nosso diálogo é ecumênico e interreligioso. Portanto, cabe falar essa palavra pecado, mas não é erros. Os erros que nós
cometemos, a criminalidade das nossas ações, o ferimento às leis de Deus, que estão gravadas na nossa consciência, nos cobra. Essas atitudes são cobradas. Aí, eu todo errado, vou pedir justiça? Se a justiça divina é inexorável, é para todos da mesma forma, será para mim também. Aí me acontece algo que eu não estou desejoso, obviamente porque eu não quero sofrer, pela minha ignorância eu não compreendo, que aquele processo de dor e sofrimento é cura. Aí eu fico com raiva da religião, da instituição. Sabe por quê? Porque eu verdadeiramente não me converti. Nós já conversamos sobre conversão. A conversão é gradual. Nós vamos sair desse planeta sem conversão total, porque o único convertido que pisou na face da terra foi Jesus de Nazaré. Talvez Francisco de Assis seja um convertido, Madre Teresa de Calcutá seja uma convertida. Esses grandes espíritos de escola que já encontraram o mundo celeste, já entenderam, já são praticamente um com Deus, são convertidos, porque não tem volta. A conversão não tem volta. Não tem aquele papo de que nego fala em algumas religiões, o fulano está desviado. Fulano é desviado. Não é desviado, sabe por quê? Esse desviado é uma palavra, na minha opinião, na minha humilde opinião, é equivocada. Porque se a pessoa se afasta da conversão, ela verdadeiramente não foi convertida. Ela pensa que foi convertida. Os que estão à sua volta pensam que foram convertidos. Aquele que está numa religião cometendo erros e crimes não é um convertido, é um hipócrita. E nós não podemos olhar no homem, nas atitudes do homem, e considerar que nos sentimos decepcionados com a divindade, ou até com a própria religião, porque é um direito do homem cometer erros e acertos. Inclusive para poder acertar. Nós temos que ter compaixão e caridade pelo próximo. Então, não vá à igreja católica assistir uma missa pelo padre. Vá por Jesus. Não vá ao centro espírita por causa do dirigente. Vá pela espiritualidade. Não vá ao templo batista, ao templo evangélico, protestante, por causa do pastor, nem a sinagoga pelo rabino. Não vá nos templos religiosos pelos homens. Vá por Deus. Vá por Jesus. Vá pela tua obra de renovação no teu progresso espiritual. Buscai o reino de Deus em sua magnitude. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais lhe será dado como acréscimo. Por quê? Porque aí, quando você encontra o reino de Deus, você se toca que aquele carro zero que te faria feliz não é mais necessário. Aquele dinheiro daquele carro zero que você pode comprar, você vai converter isso em benefício ao próximo, porque você já tem um carro, ele já te leva e te traz. Será que eu agora posso pegar parte desse recurso financeiro e ajudar quem precisa? Será que eu já não tenho nesse momento condições de pegar R$30, R$20, R$50, converter essa pequena quantia em mantimento para quem está com fome? Amigos, quantos sapatos nós temos no armário? Nesse momento, há centenas, talvez milhares de pessoas pelas ruas sem chinelo. E a gente se sentindo confortável no recesso do nosso lar. Como pedir a justiça divina se eu não sou justo? Entendem como o processo é interno, é de dentro para fora? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, não adianta buscar a justiça de Deus sem primeiro encontrar o reino. Porque é o reino de Deus, quando é encontrado dentro de nós, é que nós começamos a agir de maneira adequada, correta, justa, para merecermos a justiça sem que ela nos fira. Porque a justiça é para todos, não é para um só. Sabe aquela mãe, não estou dando exemplo de pessoas exatamente, que eu estou só dando um exemplo, aquela mãe que perde um filho
por homicídio. Sabe aquela mãe do filho homicida que quer justificar o crime do filho? Ela também é mãe. Aí ela tenta ajudar o filho dela a se livrar do crime que cometeu, mas ela não está entendendo que ele precisa pagar pelo erro que ele cometeu, para que ele possa ter justiça divina ao seu alcance, favorável a ele, porque ele está em equívoco. Ele está com a conduta errada, ele fez alguém sofrer, ele ceifou a vida de outrem. Como eu posso tentar justificar a conduta de um filho meu que cometeu um crime por amor? Que amor é esse? Que amor é esse que não educa? Que amor é esse que não diz para o filho o que ele precisa ouvir? Mãe, pai, você que está me ouvindo aqui agora, diga para o seu filho o que ele tem que ouvir, não o que ele quer ouvir. Transforme-o num homem de bem, numa mulher de bem, num cidadão de bem. Transformar as pessoas em cidadãos de bem é mostrar para elas a verdade, é mostrar para elas que o pau que dá em Chico dá em Francisco. Não tem esse ditado antigo? Pau que dá em Chico dá em Francisco? O que é isso? Muito será cobrado a quem muito tiver sido dado, porque nós estamos recebendo esclarecimento nesse momento. Precisamos refletir exatamente, Dani. Egoísta e nocivo. Como é que o amor pode ser egoísta? Como é que o amor pode ser nocivo? Olha só, meus amigos, agora eu vou te agradecer, Dani, por essa palavra. Todo amor, olha só, todo amor, toda pessoa que diz que ama, se nesse amor que ela diz sentir, existir algum sentimento nocivo, não é amor. O amor é aquilo que Paulo de Tarso fala na sua carta aos Coríntios, que eu li outro dia para todos nós aqui e encerramos. O amor não é egoísta. O amor não prende. O amor não maltrata. O amor não faz sofrer. O amor é sublime. Então, se há algum adjetivo no seu amor que não seja nobre, você não ama, você pensa que ama. O amor não é egoísta. O amor eleva, enaltece. Então, se o seu filho cometeu um ato errado, você, pai, você, mãe, vocês têm que ser os primeiros a repreender, porque só assim vocês vão transformá-lo num homem de bem. Porque quando ele pedir a justiça divina, se ele tiver em equívoco, ele vai ter. E vocês não vão gostar. Ele não vai ficar feliz com essa justiça, porque ela será imparcial. A justiça de Deus é imparcial. Se fosse parcial, Deus não seria perfeito. Entendem? Se a justiça divina tivesse parcialidade, Deus, o perfeito, o incriado, o soberanamente justo e bom, não teria essas características, porque ele seria egoísta. Nós conhecemos a história da humanidade, nós vimos como os homens vieram tratando as suas relações com Deus até o advento de Jesus. Antes do Mestre, como é que era o Deus dos homens daquela época? Um Deus vingativo, um Deus... A gente tem que entender, meus amigos, se a gente quiser olhar o passado, a gente tem que botar a lente do passado, como o historiador faz. Então, imaginem vocês que essas civilizações anteriores a Jesus, elas viviam em guerra. Então, o Deus, cada tribo, vamos dizer assim, tinha o seu Deus. Cada civilização, cada sociedade, aliás, tinha o seu Deus. E aqui, quando as sociedades iam entrar em combate e conflito, uma tinha que ganhar. Aquela que ganhava atribuía a vitória ao Deus dela, que seria um Deus superior, um Deus mais forte, mais poderoso. Aí aquela sociedade que pereceu naquela luta, ela tinha que se subjugar ao Deus daquela outra tribo que venceu e cultuar. De repente vem Jesus de Nazaré
há 2021 anos e diz, opa, alto lá, Deus é um só. Ou seja, está tudo errado. Se Deus é um só, aquela tribo que venceu aquela outra tribo não é atributo de Deus, porque Deus é pai das duas tribos. Deus quer que as duas tribos se harmonizem e não se desafinizem, e não entrem em conflito. Então Deus não vai te prestigiar, não vai te premiar por uma vitória que você tenha em detrimento de um irmão que também é filho dele. Entendem? Por que nós temos que ser justos? Por que nós temos que ser pessoas, olhar para o próximo com compaixão, com amor? Porque eu sou filho de Deus, mas vocês também são. E Deus tanto quer o meu bem quanto o de vocês todos. Deus não vai querer o bem, mais bem para um filho do que para outro. Deus quer o mesmo bem para todos nós. E Ele espera que nós tenhamos essa consciência. E que nas nossas ações nós sejamos justos para merecer a sua justiça. Entenderam? Deixa eu só dar um bom dia aqui para minha amiga Cláudia. Oi, Cláudia, bom dia, meu amor. Estou precisando falar com você, depois a gente conversa, tá? Quero saber como é que você está. Então, entenderam a questão que a gente está conversando aqui agora sobre buscar o reino de Deus? As pessoas vão nas religiões, que são instituições do mundo, buscar o reino de Deus sem espiritualidade. Meus amigos, como é que você vai procurar algo espiritual sem ser espiritual? Como é que você vai procurar algo espiritual na esfera material? Como é que eu quero conforto material através da questão espiritual? Eu primeiro tenho que encontrar o conforto espiritual. Quando eu encontrar o conforto espiritual e o alívio e o equilíbrio espiritual, aí tudo o mais vai ser mais fácil de eu alcançar. Por quê? Porque a minha visão espiritual estará ampliada. Porque a visão material é míope, é limitada. Entenderam? Por que a gente precisa compreender que não adianta a gente roubar o próximo e querer justiça? As pessoas da religião do candomblé costumam até fazer uma brincadeira. Como é que fulano vai pedir a Xangô? Xangô é o orixá da justiça. Aí as pessoas vão pedir justiça a Xangô todo errado. Aí a gente fala, nossa, fulano é corajoso, hein? Foi pedir justiça para Xangô, estando todo errado? É o que acontece. Aí a pessoa degringola, porque foi pedir justamente para aquela energia, segundo as crenças dela, que vai trabalhar a justiça, que também sendo um Deus, também sendo uma energia superior, é justa, inexoravelmente, aí não consegue o que quer, fica com raiva. Fica com raiva da religião. Olha que louco. Como é que você pode sentir raiva de uma religião se você não está sabendo agir dentro da religião da maneira adequada? Porque se você procura religião, você procura religiosidade. Se você procura religiosidade, você procura espiritualidade. É isso que tem que estar firme nas nossas propostas, no nosso propósito, na nossa perspectiva dentro das religiões. Então, religião nenhuma é ruim. O homem que está lá é que pode cometer equívocos. Não bota a culpa em Deus, não joga essa conta para o pai. O pai quer que a gente tenha essa consciência. Então, se o meu filho cometer um ato falho, eu não posso acobertar, porque é meu filho. O filho do vizinho fez, lá, aquilo não presta, aquele delinquente. Mas quando meu filho faz algo pior, meu Deus, eu acoberto para ninguém saber que meu filho fez a coisa errada. Eu estou agindo certo? Eu estou fazendo justiça? Eu tenho moral para pedir justiça a Deus? Vamos refletir. Então, onde começa tudo? Dentro de nós. Na transformação de nós mesmos. Moral. Como é que eu consigo fazer a transformação moral? Me aprimorando, me aperfeiçoando, estudando, lendo. Para de ver filminho chato, para de ver, vale a pena ver de novo. A gente assiste os mesmos programas só por preguiça intelectual. Desliga a televisão e vai ler um livro.
vai assistir uma palestra. Hoje em dia é até mais fácil, porque a gente, com o advento da internet, você pode pegar o YouTube, você pode ver palestras, você pode ouvir documentários, você não precisa nem ter o trabalho de ler. Se você não gostar de ler, vai ouvir alguém que fale alguma coisa que possa te ajudar a refletir. E outra coisa, a gente também tem uma preguiça mental muito grande. A gente tem preguiça de raciocinar. A gente, às vezes, tem preguiça de refletir, de pensar. Tô cansado, quero pensar não. Bota aí um besterol para eu poder ficar de bobeira. Aí a gente fica anestesiado, perdendo tempo. Um tempo precioso para refletir, para trabalhar. Eu estou para ir para casa de praia há 3 semanas e não consigo, de tanto trabalho. Graças a Deus por isso. Porque entre ficar lá, olhando para o céu, eu sei que a gente precisa ainda também dos momentos de lazer. Mas precisamos entender que a convocação é chegada. Estamos sendo convocados ao trabalho, meus irmãos, vamos trabalhar. Mas esse trabalho não é só para nós, é para o mundo. É em prol da sociedade, em prol do benefício comum, em prol da coletividade. Simone, temos que deixar ir aquilo que você sabe que não vai te acrescentar em nada, mesmo que doa. Exatamente. Olha, Simone, perfeito. Aquilo que você já sabe que não vai te acrescentar, permita que siga, mesmo que te doa, porque é um vício negativo. Como é que você vai gostar de uma coisa que te dói? Uma coisa que te é nociva? É uma ilusão física. Saiamos das ilusões maia. Aí eu vou para o lado do budismo. Isso é maia. Sabe o que é maia? Segundo os budistas, são as ilusões do mundo. As falsas sensações. Aquilo que a gente sente no corpo e acha que é espiritual. Isso é maia. Isso é uma grande ilusão. Compra um carro zero para você ver como é que em 5 minutos vai acabar a sensação. A euforia vai acabar. Por que a euforia vai acabar? Porque até você ter aquela conquista, você está excitado, você está agitado. Quando você consegue alcançar, ela para. Por quê? É maia. É a ilusão efêmera do mundo. O professor está falando aqui. Hoje em dia as melhores informações estão todas à disposição. Exatamente, é só procurar, professor. Obrigado pela cooperação. Aliás, te peço inclusive para colocar depois o link do livro que eu vou indicar, que eu também estou sem ele aqui. Eu vou falar já já e você, por favor, contribua conosco. Olha o que o professor está falando, Zé Roberto. Hoje em dia as melhores informações estão todas à disposição. É só procurar. Amigos, as informações estão à disposição, procurem-as. A grande ilusão, maia. Olha aí o nosso querido amigo nos ajudando na nossa reflexão. A maia é a grande ilusão da Terra. Por isso que o budista se ilumina, busca a iluminação, porque buscar a iluminação é não deixar mais que essas grandes ilusões da Terra, que são maia, te enevoem o caminho, sejam ciladas. Entendem? É isso aí. Vamos agora encerrar, que eu já falei 40 minutos, gente. Vamos continuar aqui. Eu quero agora falar com vocês sobre a dica do dia. Olha, a Dani Lobo, como vocês já sabem, nossa amiga, hoje fez uma indicação ótima de meditação. Ela está indicando aqui uma pessoa que eu não conheço, mas vindo da Daniela, eu creio que seja algo realmente seguro, porque ela é segura quanto a essas questões de meditação, terapia holística. Então busquem lá nas dicas do dia de hoje uma meditação de uma conhecida dela, de uma amiga, que pode ajudar a todos vocês, e a mim também vai ajudar, a exercitar a meditação. Precisamos encontrar o nosso eu, precisamos voltar para dentro de nós, para que nós possamos encontrar o equilíbrio espiritual, e só dessa maneira encontraremos. O equilíbrio espiritual não é externo, é interno. Então a nossa dica do dia hoje é meditar. Amigos, estamos chegando no final de semana, sextou, hoje é sexta-feira, dia bom para a gente fazer o quê? Meditar, pensar, estudar, descansar, desacelerar. O que é meditar? É desacelerar o pensamento. É esvaziar a mente. Esvaziem a mente. Você vai conseguir, Dani.
É um exercício, não vai conseguir hoje nem amanhã, minha irmã. É exercício. Isso aí é gradual também. Não pensem que todo esse benefício virá da noite para o dia. É necessário que a gente se esforce para conseguir. Vamos agora à nossa dica do livro de hoje. Amigos, eu quero pedir desculpas a vocês porque ontem eu cometi uma falha. Ontem eu indiquei para vocês o livro Mecanismos da Mediunidade. E eu pulei, olha que loucura, eu pulei 2 livros. Sem querer, eu peço desculpas. Eu tinha indicado para vocês o livro Libertação e Entre a Terra e o Céu, né? Então, o que eu tinha que indicar ontem é Nos Domínios da Mediunidade. Professor, é o 9º. Dá para você colocar aí, é o 9º. Dá para você colocar o link do livro Nos Domínios da Mediunidade? Esse livro é maravilhoso também. Trabalha. Eu não tenho ele aqui, eu emprestei para alguém e não me devolveram. Mas não tem problema. Eu estou indicando hoje para vocês o livro Nos Domínios da Mediunidade. Amanhã eu vou indicar o Ação e Reação que eu tenho. E depois depois vai ter Evolução em 2 Mundos. E aí sim, Mecanismos da Mediunidade que eu indiquei ontem. Peço desculpas a vocês por essa falha. Então, a indicação hoje literária é Nos Domínios da Mediunidade, seguindo a ordem dos livros da coleção André Luiz, de Chico Xavier, ok? Porque são livros que nos trazem... Nos Domínios da Mediunidade é um livro que nos ajuda a dominar a mediunidade, controlar a nossa mediunidade, compreender. Olha aí, o irmão professor já botou aí o livro, download, ó. Nos Domínios da Mediunidade. Amigos, se você estiver sentindo muita sensação fora da casa espírita, fora do seu ambiente espiritual protegido, você está em desarmonia com a mediunidade, com a sua mediunidade e com aqueles irmãos que estão trazendo a você essas sensações. Porque a espiritualidade superior, ela não ultrapassa sinais. Olha o que eu estou dizendo para você. Olha só. A espiritualidade superior, que é aquela que nós desejamos ter contato o tempo todo, ela nunca nos fere, ela nunca nos faz sentir dor, nunca nos dá sensação física desagradável. Ela é sutil e amorosa. E ela sempre respeita os ambientes, porque ela é sábia. Então, se você tiver alguma experiência mediúnica no momento em que você não deveria ter, você está em desequilíbrio espiritual mediúnico. E você também pode estar com companhia de irmãos obsessores que queiram te prejudicar. E esse livro que eu estou indicando agora vai ensinar vocês um pouco a refletir sobre isso, a dominar nos domínios da mediunidade, através de uma história contada por André Luiz, ocorrida, várias histórias contadas por André Luiz, ocorridas no mundo espiritual pela sua experiência como espírito em evolução. Então é muito importante, é um livro difícil, tem uma linguagem bastante sofisticada, bastante erudita e científica, mas que eu acho que vale muito a pena a leitura. Se vocês não conseguirem, não se preocupem, deixa quieto, porque uma outra hora você vai conseguir ler. Não se preocupe, que livro espírita também tem isso. Às vezes a gente começa uma leitura e a gente acaba não conseguindo continuar, porque a gente não entende direito, é porque ainda não estamos maduros para aquela literatura. Guardemos o livro e vamos ler outro, que a qualquer momento você vai estar pronto para essa leitura, tá bom? Pois é, Silvinha, é verdade. Na verdade, eu tenho aqui nos antigos também toda a relação. É que eu me equivoquei mesmo ontem, foi uma falha minha. Não sei, eu sempre confundo o livro Nos Domínios da Mediunidade com Mecanismos da Mediunidade, desde quando eu comecei a ter acesso a essa literatura. Então, ontem, mais uma vez, eu me equivoquei. Quando eu vi o Mecanismos, eu confundi com Nos Domínios. Por isso que eu estou retificando aqui, me desculpando, justificando a vocês a minha falha na indicação, porque eu estou indicando todos eles na sua linha de escrita mesmo, para que a gente possa ler um atrás do outro, de maneira que a gente gradualmente, a gente possa cronologicamente compreender, porque eles vão aumentando, né, a capacidade, né, a dificuldade
dos conhecimentos vai aumentando cada vez mais, vai se implementando no livro. Por isso que é bom ler assim. Mas você também pode ler a coleção André Luiz, ler o que você quiser. Eu, por exemplo, um dos primeiros livros do André Luiz que eu li foi Sexo e Destino, que é o último, porque eu queria ler esse livro, e eu li. Então vocês também podem ler aleatoriamente. Mas alguns livros científicos, como esse, Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade, são livros muito difíceis, que vocês vão, inclusive, compreender que se vocês chegarem neles e não conseguirem, parem, que em algum momento vocês vão ter condições de ler. Tá bom? Vamos agora encerrar a nossa conversa fraterna de hoje com o livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, com uma mensagem. Olha isso, gente. Nós estávamos falando, olha só, eu abri aleatoriamente, capítulo 137. Nós conversamos hoje sobre o quê? Buscai o reino de Deus e sua justiça. Nós conversamos e dissemos que o reino de Deus está dentro de nós, não é isso? Nós já sabemos que esse reino de Deus é espiritual. Se ele é espiritual, ele está dentro de nós, através da nossa fé, da nossa paz, do nosso bem-estar, é que nós vamos encontrar esse reino de Deus, que não é físico. Olha a mensagem de Carlos Torres Pastorino. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso da alegria. Da mesma maneira que você cria o inferno das tristezas e angústias, você também tem capacidade de plasmar, de criar em você o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote no íntimo do seu coração, bom e generoso. Meus amigos, da mesma forma que a gente consegue plasmar coisas ruins, nós conseguimos plasmar coisas boas. Como é que eu plasmo coisas boas? Com fé, com esperança, com serenidade, na busca da harmonia espiritual, na busca do equilíbrio mental e emocional. Vamos refletir sobre isso. Vamos encontrar a alegria nos nossos corações. Está nas nossas mãos essa possibilidade. Um beijo a todos vocês. E amanhã, lembre-se que apesar de ser sábado, estaremos aqui novamente reunidos para mais uma conversa fraterna e vamos encerrar a nossa semana com chave de ouro. Fiquem com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa abundar os seus corações, os seus lares e os seus familiares. E vamos buscar a justiça divina depois que encontrar o reino dos céus, porque dessa forma estaremos conseguindo encontrar o equilíbrio e o amor que Deus quer para todos nós. Beijo, até amanhã, se Deus quiser.